Vamos iniciando a correção das atividades, página 19, 21 e 22 do livro 2, ok? Na questão número 1, ele pede para resolver as equações no conjunto dos números reais. A gente pode resolver tanto fazendo a faturação, quanto colocando na fórmula de Bhaskara. Eu vou resolver na fórmula de Bhaskara para a gente já começar a treinar e gravar essa fórmula de Bhaskara, tá bom? Teve muita gente com dúvida, que tinha esquecido sobre a fórmula de Bhaskara, então a gente, com essas 3 questões aí, a gente vai conseguir resolver, tá ok? Sendo que, só lembrando a vocês que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês pausem o vídeo, porque as questões não vão caber todas aqui, então eu vou ter que apagar, tá bom? Então vocês pausem o vídeo caso necessário, tá? Então, a primeira questão fala o seguinte: x² menos 16 mais 64 é igual a 9, igual a 0. Aqui, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar quem é o coeficiente A, B e C. Então, aqui nessa questão, o coeficiente A é aquele que o x² está acompanhado. Então, se o x² está sozinho, quer dizer que tem o número 1, né? Então, o coeficiente A, então, aqui nesse caso, é 1. O coeficiente B é o que acompanha a variável, sem estar ao quadrado. Então, o coeficiente B é igual a menos 16. O que vocês não podem esquecer é o sinal na frente, tá bom? Então, menos 16. E o coeficiente C é o mais 64, tá? Então, colocando na fórmula de Bhaskara, primeiramente, eu vou colocar aqui do lado, tá, gente? Para caber. Delta é igual. Na fórmula de Bhaskara, eu vou dividir em 2 partes, então vai ficar B² menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. Quem é o B? É o menos 16? Então vai ficar menos 16² menos 4 vezes. Quem é o coeficiente A? Né? 1 vezes 1 vezes o coeficiente C é o 64, né? Vezes 64. Então, delta vai ser 16², menos 16² é a mesma coisa que menos 16 vezes menos 16. Então, vai dar 256. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 64 vai dar menos 256. Logo, delta é igual a 0. Pronto, feito isso, agora eu vou finalizar a outra parte da fórmula de Bhaskara. Então, vai ficar x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Já coloquei o 0 aqui, vou colocar passo a passo de delta sobre 2 vezes a. Então, x é igual, quem é o b, né? Menos 16, então vai ficar menos, que é da fórmula, menos 16, mais ou menos porque há 2 raízes. Raiz quadrada de delta, delta eu não falei aqui que vale 0, então delta é igual a 0, sobre 2 vezes a aqui não vale 1, então 2 vezes 1. Então, resolvendo aí, x é igual, menos com menos aqui, gente, é mais, então ficar mais 16, mais ou menos, raiz quadrada de 0 é 0, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1 é 2. Então, como eu falei com vocês na fórmula de Bhaskara, numa equação de segundo grau, eu tenho 2 raízes. Então, vai ser x uma linha, vou colocar aqui, x uma linha, ou x1, e x 2 linhas. A qual eu vou fazer o seguinte, uma eu vou colocar com positivo e a outra eu vou subtrair, tá? Uma eu vou adicionar, a outra eu vou subtrair. Então, vai ficar 16 mais 0 sobre 2. 16 mais 0, 16. 16 dividido para 2 vai dar 8. E x 2 linhas vai dar 16 menos 0 sobre 2. 16 menos 0, 16 sobre 2. 16 dividido para 2 vai dar 8. Então, as raízes reais da equação são iguais, são 8, ok?
Pausei o vídeo aí para correção. Vou apagar agora aqui para a gente fazer a letra B, tá bom? Então, bora lá. Na letra B, ele me fala que a equação é 2x² menos 16 e mais 32. Então, vai ficar o seguinte, 2x, quem é o coeficiente A? Coeficiente A é o 2, coeficiente B também é o menos 16, igual lá em cima, e o coeficiente C é o 32. Colocando aqui delta. Delta é igual B² menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual, quem é o B? Né? Menos 16, vai ficar menos 16 ao quadrado menos 4 vezes A é o 2 vezes C, que é o 32. Perdão, eu coloquei 36 aqui, gente. É o 32, tá? 32. Então, vai ficar delta é igual menos 16 ao quadrado. Na questão A, a gente já sabe que é o 256, né? Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 vezes 32 vai dar menos 256. Delta, então, aí, 256 menos 256 vai dar 0. Segunda parte aqui da fórmula, x é igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, ficou x é igual menos b, é menos da fórmula do menos 16, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 0, sobre 2 vezes a, que é 2. Então, x ficou menos com menos aqui, ó, é mais, né? Então, ficou 16. Vou colocar aqui do lado, gente, porque ficou estranho aqui. Então, ficou, continuando aqui, tá, gente? X é igual a 16, mais ou menos, raiz quadrada de delta é 0, né? Sobre 2 vezes 2, 4. Então, colocando as duas raízes aí, fazendo as duas raízes, fica x1 é igual 16 mais 0 é 16. 16 dividido para 4 vai dar 4. X, duas linhas. 16 menos 0, 16, dividido para 4, 4. Então, as duas raízes reais vai dar 4, ok? Pausem o vídeo. Vou apagar aqui. A letra C, ela requer um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Como que vai funcionar? Na letra C, vocês observem que tem fração aqui no meio, misturado, certo? Então, aqui eu tenho 2/3 mais 1/9. Aqui no x², se não tem nada embaixo, quer dizer que tem 1. No 0 quer dizer que tem 1. Então, se vocês observarem, eu vou ter que fazer o mínimo múltiplo comum. Como? O mínimo múltiplo comum de 1, de 3, de 9 e de 1. No caso, seria isso. Mas como o 1 já está, no caso, fatorado, eu vou fatorar o 3 e o 9, né? Fazer o mínimo múltiplo comum de 3 e 9. 3 e 9, o único número primo que é divisível por 3 e 9 é o 3. 3 dividido por 3 é 1 e 3 dividido por 9 é 3. Dá por 3, continua com 1, 3 dividido por 3 é 1. 3 vezes 3, 9. Então, eu vou ter que refazer essas frações aqui com o denominador 9. Então, vai ficar, refazendo aqui, 9, o menos aqui, né? Menos 9, o positivo vai ficar mais 9, é igual a 9. Só que aí, depois, você tem que lembrar da propriedade das operações com frações, tá bom? Então, quando eu refaço mínimo múltiplo comum, refaço essas frações com o denominador comum, eu vou dividir esses denominadores que eu já achei, que é o 9, pelo anterior. Então, por exemplo, vou dividir 9 dividido por 1,
9 dividido por 1 é 9. 9 dividido aqui por 3 vai dar 3. 9 dividido por esse 9 aqui vai dar 1. E 9 dividido por esse 1 vai dar 9. Reescrevendo as frações aqui, eu vou multiplicar 9 vezes x ao quadrado vai dar 9x ao quadrado. 3 vezes 2x vai dar 6x. E 9 vezes 1, 9. 9 vezes 0 é 0. Observando agora aqui a fração que a gente encontrou, antes da igualdade, todos os denominadores são 9 e depois da igualdade também eu tenho um denominador 9. Então, como é uma igualdade, eu posso anular esses denominadores. Então, na verdade, eu achei agora a equação do segundo grau dessa maneira. 9x ao quadrado menos 6x mais 9 é igual a... Perdão, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei 9 aqui, gente. Tá errado, tá? 1 vezes 1 é 1, tá? Não sei porque eu coloquei 9. Então, mais 1 é igual a 0. Depois que eu conseguir achar essa equação do segundo grau, eu vou colocá-lo na fórmula de Bhaskara, né? É só eu resolver agora, como eu fiz na letra A e letra B. Então, vai ficar coeficiente A é igual a 9, coeficiente B menos 6 e o coeficiente C é igual a 1, tá? Então, vai ficar aqui, deixa eu colocar outra cor para não embolar. Delta é igual B ao quadrado, então vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 9, e vezes C, que é 1. Delta é igual B ao quadrado na 36, menos 6 ao quadrado não é igual a 36, porque menos 6 vezes menos 6 vai dar 36, ok? Menos 4 vezes 9 vai dar menos 36. Menos 36 vezes 1, menos 36. Delta é igual a 36 menos 36 vai dar 0, ok? Então, galerinha, já achei quem é o delta. Então, vou achar agora aqui o x, terminando aí a fórmula de Bhaskara, certo? Então, vai ficar x é igual a menos b. Menos b com menos 6 vai dar mais 6. Mais ou menos raiz quadrada de delta é 0 sobre 2 vezes A, 2 vezes 9 vai dar 18. Então, vai ficar x é igual... Deixa eu voltar aqui, cadê? 6, então vai ser x uma linha. 6 mais 0 sobre 18 vai dar 6 sobre 18. 6 não dá para dividir com 18, então eu vou simplificar aqui por 6. Então, vai dar 1/3. X duas linhas vou colocar aqui do lado, vai dar 6 menos 0 sobre 18. 6 menos 0 é 6 sobre 18. Simplificando por 6, também vai dar 1/3, ok? Pausem aí o vídeo. Vou apagar agora para fazer a número 2. Então, galera, num primeiro momento, vocês realmente vão ficar um pouco assustados sobre a fórmula de Bhaskara, mas vocês treinando aí, vocês vão conseguir realizar normalmente, tá? Vai ser já até automático, tá bom? Não fiquem em pânico. A número 2, a gente precisa fazer a interpretação de texto para conseguir achar a equação do segundo grau. Achando a equação, eu vou fazer na fórmula de Bhaskara para achar que valor é esse, tá bom? Então, ele fala o seguinte na 2. 3 vezes o quadrado de um número. Quando eu falo um valor de 3 vezes, 3 vezes é o triplo, né? Então, eu vou multiplicar por 3. O quadrado de um número, eu sei que número é esse? Se eu não sei que número é esse, então é um valor desconhecido. Então, é um valor de x, né? É uma incógnita. Então, vai ficar 3 vezes o valor do quadrado adicionado a 3. Então, adicionado é mais 3.
resulta em 6 vezes esse número. Quando eu falo resulta, eu coloco uma igualdade, 6 vezes esse número. Eu sei que número é esse? Não, né? Então, vai ser 6 vezes x. Lembrando que é uma equação de segundo grau, tem que igualar a zero. Esse 6 vai passar para o outro lado, então, negativo. Então, vai ficar 3x ao quadrado menos 6x, passa o negativo, mais 3 igual a zero. Eu vou colocar, vou fazer na fórmula de Bhaskara, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, eu já expliquei para vocês como fazer a fórmula de Bhaskara. Então, vocês vão procurar pela fórmula de Bhaskara e vai resultar, então, x valendo, então, a 1, ok? Vão achar que o número é igual a 1, ok? Número 3, o dobro do quadrado. Então, o dobro do quadrado é 2 vezes o dobro do quadrado de um número. Se eu não sei que número é esse, então é o valor de x, né? Somado a 16 vezes esse número. Então, somados a 16 vezes o número que eu não conheço. Resulta no oposto do número 32. Resulta, então, é uma igualdade. O oposto, gente, se o número é 32 positivo, quando eu falo em oposto, eu falo que é o mesmo valor, só que é o valor negativo, porque eles têm a mesma distância. Se eu colocar aqui na reta numérica, aqui digamos que eu tenho o meu ponto de origem, o zero, se eu tenho aqui o mais 32, daqui até ao zero, eu tenho 32 casas, certo? De 32 até o zero tem 32 casas. Aqui o oposto dele é o menos 32. Por quê? De menos 32 a zero, ao ponto de origem, eu também tenho 32 casas. Então, o oposto de menos... é a mesma distância. Então, o oposto de 32 é o menos 32, ok? Então, vai ser menos 32. Aí ele pergunta, qual é esse número? Vou fazer a mesma coisa no número 2. Passo para o outro membro, mudando o sinal. Então, vai ficar 2x ao quadrado mais 16 mais 32 igual a zero. Colocando na fórmula de Bhaskara, eu vou conseguir achar quem é o valor de x, ok? E o valor de x vai ser menos 4. Confere aí. Eu vou querer na resolução na fórmula de Bhaskara, ok? Número 4, para a gente finalizar essa página. Uma tela de pintura tem 2.400 centímetros quadrados de área. Então, ele já me deu a área. Sabendo que a altura da tela corresponde a 1,5 vezes sua largura, determine suas dimensões. Então, digamos que aqui eu tenho uma tela retangular, como os lados não são iguais. Então, eu deduzo que é um retângulo, tá? Digamos que tem e a sua área é 2.400 centímetros quadrados. E ele me disse que o quê? A altura dessa pintura equivale a 1,5 vezes a sua largura. Eu sei quanto que vale a largura? Não. Então, eu vou determinar que é x. Então, a largura é 1,5x. E aqui o comprimento vai ser x, ok? A largura vai ser x. Então, ele pergunta, determine suas dimensões. Então, é só eu calcular agora aqui, fazer o cálculo normalmente com uma equação. Para eu calcular a área de um retângulo é base vezes altura, certo? Vou apagar aqui, galera. Só um instante. Vou apagar aqui para não embolar. E eu vou calcular aqui em cima, tá bom? Vou calcular aqui, ó. Então, vai ficar base vezes altura, ficar x vezes 1,5 é igual à área, que é 2.400 centímetros quadrados. Então, x, aqui, ó, x aqui, né? X vezes 1,5, x vai dar 1,5x ao quadrado, é igual a 2.400. Se eu quero saber quem é x, esse 1,5 aqui, que está multiplicando, vai passar para o outro membro, dividindo. Então, vai ficar 2.400 dividido por 1,5. 2.400 dividido por 1,5 vai dar exatamente
aqui, vai dar exatamente x ao quadrado é igual a 1.600. Só que esse x aqui está ao quadrado. E essa potenciação tem que passar para outro membro com a operação inversa. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, vai ficar x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1.600. X é igual a mais ou menos, porque são duas raízes, né? Raiz quadrada de 1.600 é 40. Então, o valor do valor do x, no caso do comprimento, ele pode ser mais 40 ou menos 40. Como eu estou falando, se tratando de uma medida de comprimento, então vai ser positivo. Não tem como falar que o comprimento é negativo, ok? Então, a largura equivale a 40 centímetros, tá bom? Então, pessoal, na página 21, dando continuidade na correção, ele pede para eu identificar os coeficientes e calcular o discriminante. Então, bora lá. Identificar os coeficientes é o identificar quem é o coeficiente A, B e C. E o discriminante, a gente resolver o delta, né? Achar o valor de delta. Então, bora lá. Quem é o coeficiente A aqui na letra A? É o 1, né? Se está aqui omitido, ele tá o x ao quadrado está multiplicando com 1. Então, coeficiente A é 1. Coeficiente B é o 2, por quê? É ele que está acompanhando a variável aí, né? O x. E o coeficiente C é o termo independente, então, o menos 4. Não esquecendo que o 4 acompanhando menos aí, ok? Então, determine o discriminante. Então, o discriminante vai ser delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual. Depois que eu identifiquei os coeficientes, gente, fica mais fácil. Só eu substituir aqui. B ao quadrado é 2 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes C, que é menos 4. Delta, então, vai ficar 2 ao quadrado é 4, né? Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 4, então vai ficar mais 16, ok? Então, delta vai ser 4 mais 16, 20. Então, já calculei aqui o discriminante. Letra B. Quem é o coeficiente A aqui na letra B? É o 3. O coeficiente B é o menos 2. E o coeficiente C aqui é o termo independente mais 6. Substituindo aqui, B ao quadrado vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A. Quem é o A? 3. Vezes o coeficiente C, que é o 6. Delta, então, é igual. Menos 2 ao quadrado vai dar 4, porque menos 2 vezes menos 2, menos com menos é mais, vezes menos 4 vezes 3, menos 12. Menos 12 vezes 6 vai dar menos 72. Delta, então, é igual 4 menos 72, eu coloquei 76. 72 vai dar menos 68. Confere de vocês aí. Letra C. A letra C, o coeficiente A é 2, coeficiente B é o menos 4 e coeficiente C é o 12, termo independente. Delta, então aqui, ó, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vai ser delta é igual a B ao quadrado menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2 vezes C, que é 12. Delta é igual a 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes o 12, então vai ser 96. Então, delta é igual a menos 80. Pausem o vídeo aí para vocês estarem fazendo a correção.
para eu apagar aqui. Vou apagando, pessoal. Dúvida, gente? Pausem e retornem o vídeo, tá bom? Apagando. Então, bora lá. Letra D e as demais, né? Parei na letra C. Então, bora. Letra D. 3x ao quadrado menos 4x mais 1 é igual a 0. Quem é o coeficiente A? O coeficiente A é 3, que acompanha o x ao quadrado. O B é o que acompanha somente a letra x, menos 4. E o coeficiente C é o termo independente, que é 1. Substituindo na fórmula aqui de delta, vai ficar b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a b ao quadrado, vai ser menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é o 3, vezes c, que é o 1. Delta, então, é o quê? Menos 4 ao quadrado vai ser 16. Menos 4 vezes 3, menos 12. Menos 12 vezes 1, menos 12. Então, quem é o valor de delta? 16 menos 12 vai dar 4. Então, letra E. A partir de letra E e F, gente, já sabe como fazer o discriminante? Eu, para adiantando, vou só achar o coeficiente e já colocar quem é o discriminante, ok? Então, o coeficiente A é 1, coeficiente B é 3, coeficiente C é o menos 4, ok? O discriminante da letra E fica, então, delta é igual a 25. Letra F, da mesma maneira. Letra F, coeficiente A é o menos 3, coeficiente B é o 2 e coeficiente C é o menos 1. O seu discriminante na letra F vai ser menos 8. Observa aqui na letra G, gente, o seguinte. Na letra G, tá faltando algum coeficiente aí. Vamos lá. O coeficiente A é o menos 1. O B, o coeficiente B não tem. Quando não tem, gente, é igual a 0. Então, o coeficiente C é igual a 3. Como eu vou resolver o discriminante? Normalmente, normal, gente. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual. Quem é B ao quadrado? B não é 0? Então, fica 0 ao quadrado menos 4. Coeficiente A é o menos 1 vezes C, que é o 3. Delta é igual. 0 ao quadrado é 0, porque 0 vezes 0 é 0. Menos 4 vezes menos 1, mais 4. Mais 4 vezes 3, mais 4 vezes 3, mais 12. Então, qual é o valor de delta? O valor de delta é 12. Ok? Pausem o vídeo aí, vou apagar agora. Vou fazer a letra H. A letra H, gente, é a mesma, é muito parecido com a questão G. Porém, observem aqui que quem está faltando agora é o coeficiente C, né? Então, A vai ser 1. O coeficiente que não pode faltar, gente, é o coeficiente A. O coeficiente B pode faltar e o C também, tá? Então, o coeficiente B é o 8, o coeficiente C é o 0. Então, aí, substituindo na fórmula, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, delta é igual b ao quadrado, 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 0. Delta é igual 8 ao quadrado é 64 e termina aqui. Por quê? Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 0 é 0. Então, vai ser delta é igual a 64. A correção da página 22, questão 2, fala o seguinte. Para cada equação a seguir, determine suas raízes reais e depois substitua os valores encontrados na equação para verificar a resposta.
tá? Então, como eu vou fazer aí o seguinte? Na letra A, ele me dá x ao quadrado mais 12x menos 189. Faço na fórmula de Bhaskara normal. Relembrando aí, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual. Quem é o coeficiente b? 12. Então, fica 12 ao quadrado menos 4. O coeficiente a é 1 vezes 1 vezes coeficiente c é menos 189. Delta é igual a 12 vezes 12 vai dar 144. 144 menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 189 vai dar mais 756. Então, o valor de delta vai ficar 900. Ok? Aí, vou lá para a segunda parte. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Então, vai ficar x é igual a menos b. B é 12, então fica menos 12, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 900, sobre 2 vezes a. O a não vale 1, então vai ficar delta é igual a menos 12, mais ou menos raiz quadrada de 900, vai dar 18. Tá? Então, vai dar 30, vai dar 18 não, vai dar 30. Dividido por 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho duas raízes aqui para calcular, né? X, uma linha, vai dar menos 12 mais 30, dividido por 2. Menos 12 mais 30, menos com mais é menos. Então, vou subtrair 30 de 12, 12 de 30, vai ficar 18 dividido para 2. 18 dividido para 2 é 9, então, eu já achei a primeira raiz. X, duas linhas, é igual a menos 12 menos 30 dividido para 2. 12, menos 12 menos 30, menos com menos é mais. Então, eu somo e conservo o sinal. Menos 42 dividido para 2 vai dar exatamente menos 21. Ele pede para eu substituir aqui, tá? Então, já achei as duas raízes. 9 pode ser 9 ou menos 21. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer a substituição, tá bom? Como eu vou fazer a substituição, galera? É só onde tiver a letra X, eu substituir, tá? Então, eu disse que a raiz de x1 é 9 e a raiz de x2 é igual a menos 21. Então, x ao quadrado, então, é 9 ao quadrado mais 12 vezes 9 menos 189 é igual a 0, tá? Então, se é uma igualdade, gente, de um lado tem que dar 0 e do outro lado também tem que dar 0, tá? Então, fazendo os cálculos aí, 9 ao quadrado é 81. 81 mais 12 vezes 9 vai dar 108. 108 menos 189 é igual a 0. 81 mais 108, vou calcular aqui, vai dar 216, né? Perdão, só aqui então. 81 mais 108 vai dar 189. 189 menos 189 vai dar 0 igual a 0. Então, a raiz está correta, essa daqui. Vamos substituir aqui por menos 21. Então, aqui, se o x2, se o x fosse menos 21, então vai ficar menos 21 ao quadrado, mais 12 vezes menos 21, menos 189 é igual a 0. Tem que dar 0 no primeiro membro. Menos 21 ao quadrado vai dar 441. Mais com menos aqui, ó, mais com menos é menos. Então, ele vai multiplicar 12 vezes 21. 12 vezes 21, gente, é 252. Menos 189 é igual a 0. Então, aqui eu tenho 441 menos 252. Vai dar exatamente 189
menos 189 é igual a zero. 189 menos 189 é igual a zero. Então, essas raízes estão corretinhas, tá bom? Nosso cálculo está correto, tá? Pra gente adiantando aí, gente, eu vou fazendo uma fórmula de Bhaskara e depois vocês substituem para dar o valor correto, tá? Na letra B, gente, observe que eu tenho aqui uma fração. Estão vendo aqui, ó, essa fração? Toda vez que eu tiver uma fração aqui, então quer dizer que todos os outros denominadores é 1, certo? Então, tia, eu vou fazer o MMC. De qualquer jeito vai dar o número 2. Então, para a gente adiantando aí, se eu pegar esse denominador e multiplicar por todos os valores daqui da questão menos o numerador, vai me adiantar muito, tá? Então, como que eu faço nessa questão aqui? Eu vou pegar o denominador, o 2, e multiplicar por esse. 2 vezes x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado. 2 vezes menos 3x, menos 6x. E o numerador aqui, ó, eu repito, tá? Menos 3. 2 vezes 0, 2 vezes 0 vai dar 0, tá? Então, já me adiantei aqui. Toda vez que tiver só uma fração, eu pego o denominador, multiplico com todos os termos, menos o numerador, tá? Menos esse aqui de cima, tá bom? Então, bora lá. Aí, já achei aqui, ó, a minha equação do segundo grau, tá bom? Aí, eu vou substituindo aqui por delta, é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a b ao quadrado, é menos 6, né? Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é menos 3. Delta é igual a menos 6 ao quadrado, vai dar 36, certo? Menos 4 vezes 2 vai dar menos 8. Menos 8 vezes menos 3 vai dar mais 24. Então, delta, 36 mais 24 é igual a 60. Então, lembrando o seguinte, 60 vai ficar como na raiz, tá? Existe raiz quadrada de 60? Não existe raiz quadrada de 60. Se não existe raiz quadrada de 60, gente, eu vou colocar aqui, ó, vou fazer a fatoração de 60 por números primos. 60 dá para dividir para 2, não dá? Então, vai 60 dividido para 2 é 30. 30 ainda dá para dividir para 2. Então, vai ficar 30 dividido para 2, vai dar 15. 15 não dá mais para dividir para 2. Por quê? 15 dividido para 2 não vai dar um número exato, tá bom? Então, vai ser por 3. 15 dividido para 3 vai dar 5. 5 só dá para dividir para 5, que vai dar 1. Lembra que eu falei com vocês? Quando eu colocar na raiz, vai ser assim, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Se é raiz quadrada, vou colocar aqui, ó. Vou pegar esses números que eu dividi de 2 em 2. Se fosse raiz cúbica, eu pegaria de trio, tá bom? E assim por diante. Então, o único que tem par aqui é esse 2. Então, eu coloco aqui ele para fora. O que sobrar, eu coloco na raiz. Então, vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5. Só que eles estão multiplicando, tá vendo? Então, 3 vezes 5 não é 15? Então, o resultado vai ficar 2 vezes 3 vezes 5, 15. Então, esse é o resultado da raiz quadrada de 60. Então, colocando aqui, substituindo, tá? Então, já sei que é 2 raiz de 15, tá? Vou apagar aqui, pausem aí para corrigirem. Pronto, vou apagar aqui. Pronto. Aí, continuando. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a vai dar x é igual. Menos b, né? Menos 6. Menos com menos dá mais, então vai ficar mais 6 mais ou menos. Raiz quadrada de delta, a gente não já achou que é 2 vezes raiz quadrada de 15? Então, sobre 2 vezes 2 vezes 2, porque a letra A, o coeficiente A é 2, então vai dar 4. Então, eu vou achar aqui, ó, x uma linha e x duas linhas.
x1 vai dar 6 mais, ou pode-se colocar com menos, 2 raiz de 5 sobre 4. Vocês observam que aqui, ó, quando eu tenho uma raiz de um lado e eu não tenho outra raiz do outro, não são termos semelhantes. Então, eu não posso simplesmente somar 6 mais 2, não, tá bom? Porque o 6 não tem raiz de 5, não são semelhantes. Então, nesse caso, eu tenho como simplificar. Observe que todos eles são múltiplos de 2. Então, eu vou simplificar por 2. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, eu não preciso nem colocar 1 aqui, só colocar mais. E sobrou a raiz de 5. 4 dividido para 2 é 2, né? Então, já achei aqui, ó, a primeira raiz. A segunda raiz, eu vou apagar aqui. A segunda raiz, x duas linhas, vai ser 6 menos 2 raiz de 5 sobre 4. Também a mesma situação de cima. Eu não posso simplesmente anular essas 6 menos 2, não, porque não tem radiciação. Então, eu simplifico aqui, ó, ambas por 2, né? Então, divido por 2, vai dar 6 dividido por 2 vai dar 3, menos 2 dividido por 2 é 1, só sobrou então o 5, 4 dividido para 2, 2, né? Então, achei a segunda raiz, ok? Bora então para a letra C. A letra C, gente, a letra C é da mesma situação, tá bom, galera? Vocês façam na raiz, façam aí a raiz, faz delta, da mesma fórmula, não tem mistério, tá bom? Então, aí, gente, vamos fazer aqui, ó. Delta é igual b ao quadrado. Quem é b, né? 4? Então, vai ser 4 ao quadrado menos 4, que é da fórmula, menos a. Aqui é menos 3, então, vai ficar vezes menos 3 vezes c, que é 4. 4. Delta vai ser, então, 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes menos 3 vai dar mais 12, tá? Mais 12 vezes 4 aqui, então vai ficar 48, tá? Mais 48. Então, delta é igual a 64. Então, já achei delta 64. X é igual menos b. Quem é b? Né? 4, então ficar menos 4, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 64, sobre 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 3 é menos 6, tá? Então, vou achar quem é x1. x1 é igual a menos 4 mais raiz quadrada de 64 é 8, sobre menos 6. Menos 4 com mais 8 vai dar 4, porque 8 menos 4 é 4. Menos 6 aqui. 4 não dá para dividir para 6, tá? Então, eu vou simplificar aqui por 2. Então, vai ficar 4 dividido para 2 vai dar 2. E 6 dividido para 2 é 3. Só que aqui tem um negativo e aqui ele é positivo. Mais com menos é menos. Então, eu já achei a primeira raiz. X duas linhas. Então, vai ficar menos 4 menos 8 dividido para menos 6. Menos com menos é mais. Então, eu somo 4 mais 8, 12, e conservo o sinal, e o menos 6. 12 dividido para 6 vai dar 2, e menos com menos vai dar mais. Então, achei aqui o mais 2. Relembrando que nessa questão ele pede para substituir aqui na equação. Então, terminando essa raiz, vocês substituem daquela mesma maneira que eu fiz na letra A, tá bom? Então, bora aqui para a letra D. Deixa eu apagar aqui. Na letra D, resolvo da mesma maneira também, tá? Vou voltar aqui. Letra D. Na letra D, quem é o coeficiente A? É 5, né? Vou colocar aqui A é 5. B é 3. E o coeficiente C é menos 14. Substituindo aqui, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C.
Delta é igual, b ao quadrado é 3 ao quadrado, menos 4 vezes a é 5, vezes c, que é menos 14. Delta é igual, 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 5, 20. 20 vezes menos 14 vai dar mais 280. Delta é igual a 9 mais 280, 289. Beleza. Terminando aí a segunda fórmula. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. X é igual a, quem é b? 3. Então, vai ficar menos 3 mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é delta? 289. Quem é a raiz quadrada de 289? É 17. Sobre 2 vezes a. A não vale 5? 2 vezes 5, 10. Então, x uma linha é igual a menos 3 mais 17 sobre 10. Menos 3 com mais 17 vai dar exatamente mais. Menos com mais é menos, né? Perdão, aqui. Menos 3 com mais 17 vai dar mais 14. Mais 14 sobre 10... 14 dividido para 10 não dá, né? Então, eu vou ter que o quê? Simplificar por 2. 14 dividido para 2 vai dar 7. 10 dividido para 2 vai dar 5. E x duas linhas vai dar menos 3 com menos 17 sobre 10 é igual. Menos com menos é mais, eu somo e conservo o sinal. 20 dividido para 10 vai dar 2. Como aqui é negativo, menos 2. A número 13, ele pede o seguinte: resolva em reais as equações do segundo grau incompletas, usando a fórmula resolutiva. Então, essas equações incompletas, a gente fez já nas questões anteriores, né? Se caso faltar algum coeficiente, a gente coloca evidência e assim por diante. Então, por exemplo, na letra A, o coeficiente que está faltando aqui é o coeficiente B. Por quê? O coeficiente A é menos 1, o coeficiente B não possui, só tem o coeficiente C, né? Que é 625. Aí, nesse caso, como a gente faz? A gente vai resolver como se fosse uma equação normal. Então, vai ser assim, ó, menos x ao quadrado é igual a 0. Esse 625 vai passar para o outro lado negativo, porque eu quero descobrir quem é o x, né? Então, vai ficar menos 625. Então, vai ficar x ao quadrado é igual, menos x ao quadrado é igual a menos 625. Como eu já havia informado para vocês, a incógnita não pode ficar negativa. Se ela não pode ficar negativa, então eu vou multiplicar sempre por menos 1. Porque não vai mudar o valor do coeficiente, só vai mudar o sinal. Então, todo o sinal da equação vai mudar. Se está tudo negativo, então vai ficar todos positivos. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 625. Esse x aqui está em potenciação, então essa potência vai passar para o outro lado como raiz. Então, vai ficar x é igual, mais ou menos, porque são duas resoluções, duas raízes. Então, raiz quadrada de 625. X é igual a raiz quadrada de 625 é 25, porque 25 vezes 25, 625. Então, x pode ser menos 25 ou x duas linhas pode ser mais 25, ok? Então, aqui é a resolução da questão A. Pausa um vídeo. Para aqui, para a gente fazer a letra B. A letra B, gente, o pessoal fica apavorado quando tem fração aqui numa equação, uma questão de matemática. Mas como eu informei a vocês na questão anterior, quando eu tenho uma fração e eu só tenho, no caso, uma fração aqui, eu não preciso nem quebrar a cabeça fazendo o mínimo múltiplo comum. Só multiplicar com esse daqui, só não precisa com o numerador, né? Com o número de cima. Então, eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar 5 vezes x ao quadrado. 5x ao quadrado, ok? Vou colocar aqui do lado, fica melhor. Vai ficar 5x ao quadrado. Menos o 2, que eu vou repetir. Lembra que eu falei que eu não vou multiplicar com o numerador?
2x é igual. 5 vezes 0 é 0. Então, achei aqui a minha equação, tá? Aí, o que eu vou fazer aqui? Tá? Observa que está faltando o coeficiente C, né? Então, é uma equação de segundo grau incompleta. Então, se eu tenho aqui x de um lado e x do outro lado, eu posso colocar em evidência. Então, aqui, 5x ao quadrado é a mesma coisa que eu falar que é 5 vezes x. E esse 2x é a mesma coisa que falar que é 2 vezes x. Observe que ambos os lados têm x, né? Então, quando eu tenho x de um lado e x do outro, eu coloco em evidência. Então, eu vou pegar esse x emprestado e esse x emprestado. Então, vou colocar aqui em evidência. Vezes o que não usei em evidência, eu vou colocar aqui dentro. Então, o que eu não usei em evidência? O 5x. Então, vai ficar 5x menos 2 que eu não usei é igual a 0. Pronto. Então, quando eu já coloquei em evidência, automaticamente estou dizendo já que esse x aqui é igual a 0. Então, eu já achei a primeira raiz aqui. Então, o primeiro x é igual a 0, tá? Agora, esse daqui eu vou ter que resolver. Então, vai ficar 5x menos 2 é igual a 0. Se eu quero descobrir 5x, tudo que não fosse x, eu coloco do outro lado. Então, 5x é igual a 0. Passo menos 2 para o outro lado positivo, fica mais 2. 5x é igual a 0 mais 2 é 2. X é igual a 2 sobre esse 5 aqui está multiplicando x. Passo para o outro lado, então, dividindo. Então, já achei a primeira raiz aqui e a segunda aqui. X é igual a 2/5, ok? Apagando aqui. A letra C. A letra C, além de ser uma fração, tem aí, ó, uma raiz quadrada que não é exata. Aí o pessoal fica no desespero, né? Mas não precisa ficar no desespero não, galera, tá bom? Esse 5 aqui, lembra que eu falei na questão B aqui? Ele vai passar multiplicando menos o numerador, então vai se multiplicar com 0. 5 vezes 0 é 0. Então, simplesmente, eu só não vou usar o 5 aqui. Simplesmente o anulo, né? Porque 5 vezes 0 é 0. Então, vai ficar raiz quadrada de 11, x ao quadrado é igual a 0. Tá? Se eu quero saber quem é x, então esse 11 que está multiplicando x vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 0 dividido por raiz quadrada de 11. Essa raiz quadrada, qualquer número dividido por 0 vai dar 0, né? Então, vai dar x ao quadrado é igual a 0. 0 dividido por raiz quadrada de 11 é 0. Então, essa potenciação aqui vai passar como radiciação. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 0. Raiz quadrada de 0 é 0. E como é um número neutro, então, raiz vai ficar 0. Tá bom? Tá vendo que não é complicado só porque tem uma potência, só porque tem uma raiz e uma fração no meio, não quer dizer que é um bicho de 7 cabeças não, tá, gente? Aqui nessa questão D. Na questão D, tá vendo que eu tenho x mais 2 ao quadrado. Então, vou ter que realizar o produto notável aí. Como? Vou fazer aqui x mais 2 ao quadrado. É a mesma coisa que x mais 2 vezes x mais 2. Então, vou fazer o seguinte. X mais 2 mais x mais 2 vai ser x vezes x e x vezes mais 2. Então, vai ficar o seguinte aqui. X vezes x vai ser x ao quadrado. X vezes mais 2 vai ficar mais 2. Agora, eu vou fazer 2 vezes x e 2 vezes mais 2. 2 vezes x é mais 2x e 2 vezes 2 vai ser mais 4. Aí, eu somo aqui, ó. X ao quadrado, 2 mais... 2x, esqueci de colocar o x aqui, tá, gente? 2x mais 2x é igual a mais 4x mais 4. Então, complementando aqui, x mais 2 ao quadrado, então vai dar aqui, ó. X ao quadrado mais 4x mais 4 é igual a 4 menos x ao quadrado. Só que eu tenho que igualar a 0, né? Então, tudo que não for 0, eu passo para o outro lado. Então, vai ficar x ao quadrado.
Tá vendo que aqui é x ao quadrado também? Passa para o outro lado somando. X ao quadrado mais o 4x que já tá aqui. Mais 4. Esse 4 que tá aqui vai passar negativo. Vai ficar menos 4 igual a 0. Tá? Vou apagar aqui em cima para fazer. Resumindo, então, aí, galera. Resumindo, então, aqui, ó. X ao quadrado, coloca aqui, x ao quadrado, mais x ao quadrado, então vai ser o dobro, 2 vezes x ao quadrado, ok? 4x, não tem mais nenhum semelhante, então vai ficar mais 4x. 4x menos 4x é nada, né? Igual a 0. Então, ficou uma equação de segundo grau incompleta. Observando aí que ambos têm x aí multiplicando. Então, 2x ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes x, mais esse 4x é a mesma coisa que 4 vezes x. Ambos têm x de cada lado, então vou pegar o x, ó, colocar em evidência. O que eu não usei, eu vou colocar dentro do parênteses. Então, vai ficar 2x mais 4 é igual a 0. Então, esse x aqui já vai ser igual a 0, ok? Então, esse x aí já vai ser igual a 0. Então, a primeira raiz vai ser 0. E eu vou resolver isso daqui. 2x mais 4 é igual a 0. Se eu quero saber quem é x, tudo que não tiver x, eu vou colocar para o outro membro. 2x é igual a 0, 4 passa para o outro lado negativo. 2x é igual a menos 4. Se o 2 está multiplicando x, ele vai passar para o outro membro, dividindo. Então, vai ser menos 4 dividido para 2, x é igual a menos o 2. Beleza? Então, essa questão foi a letra D. Pausei aí para eu apagar. Apagando aqui. Vamos, então, para a questão 4. Bora lá. A questão 4 também não é difícil, tá bom? É muito parecida com as outras questões, só que a gente tem que resolver na fórmula de Bhaskara no final, quando a gente achar a equação. Então, bora lá. Ele pede para eu fazer de forma reduzida e determinar suas raízes. Quando ele fala determinar suas raízes, eu já sei que vai ser na equação do segundo grau nesse caso. Então, aqui, eu vou multiplicar esse x em evidência, fazer o famoso chuveirinho, né? A distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x, é igual. 2 vezes x, 2x, e 2 vezes mais 6, mais 12. E igual, esse daqui, ó, eu tenho que igualar a 0. Então, todos os valores eu vou passar para o outro lado e igualar a 0. Então, vai ficar x ao quadrado, menos 2x. Esse 2x já passa para o outro lado, então, tá positivo, vai passar negativo, mais 12 igual a 0. X ao quadrado, menos 2 com menos 2, vai ficar menos 4x, mais 12 é igual a 0. Opa, ficou uma equação de segundo grau. Faço o quê? Vou fazer agora a famosinha fórmula de Bhaskara. Então, vai ficar delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta igual, quem é b aqui? É o menos 4, né? Então, vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes coeficiente a é 1, vezes c, que é 12. Delta é igual, menos 4 ao quadrado vai dar 16. Menos 4 vezes 1, menos 4. Só que esse 12 aqui, ó, perdão, gente, eu coloquei aqui positivo, ó. Tá vendo? Ele passou pro outro lado negativo, tá? Consertem aí. Então, vai ficar aqui, ó, menos 12, ficar menos 12, ok? Então, aqui vai ficar menos 12. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 12, fica mais 48. Delta é igual a 16 mais 48 vai dar 64, tá bom? Aí, colocando a segunda parte aí da fórmula de Bhaskara, vai ficar x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. X é igual, quem é b?
O B não é menos 4? Menos com menos não é mais? Então, vai ficar mais 4, mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta aqui não é 64. Raiz quadrada de 64 é 8 sobre 2 vezes A. O A aqui não é 1, então 2 vezes 1, 2. Então, x uma linha é igual a 4 mais 8 sobre 2. Então, eu vou conseguir descobrir quem é aí a minha raiz, primeira raiz. 4 mais 8 é 12. 12 dividido para 2 vai ser 2, né, gente? 4 mais 8, 12. 12 dividido para 2, 6. Então, 12 dividido para 2 é 6, não é 2, 6. X duas linhas. 4 menos 8 dividido para 2. Eu tenho aqui R$4, gastei 8, estou devendo 4. 4 dividido para 2 vai dar menos 2. Então, achei as duas raízes da questão A, ok? Vou apagar aqui. A letra B. A letra B, gente, é o seguinte. A letra B é da mesma maneira que a letra A. Então, eu vou multiplicar aqui, só que a parte, tá? X mais 3 é a mesma coisa que x mais 3 vezes x mais 3, porque tá ao quadrado. Então, multiplicando aí. X vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 3, mais 3x. 3x vezes x, mais 3x, 3 vezes 3, mais 9. Calculando, vai ficar x ao quadrado, 3x mais 3x mais 6x, mais 9. Então, esse daqui eu já sei o resultado, né? Então, vai ficar x ao quadrado mais 6x mais 9 é igual a 12 menos x ao quadrado. Então, como é uma equação do segundo grau, passo tudo para o outro lado e igual a zero. Então, vai ficar x ao quadrado. Observa que também tem um x ao quadrado. Então, ele está negativo. Passo para o outro lado, positivo. Mais 6x mais 9 menos 12, porque esse 12 está positivo, passo para o outro lado negativo, é igual a zero. Então, x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Mais 6x, 9 menos 12, se eu estou devendo 12, paguei 9, ainda estou devendo R$3, é igual a zero. Então, já achei a equação, só preciso agora achar quem é delta e terminar a fórmula, né? Então, resolvendo aí. Então, vai ficar delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual. Quem é b? É o mais 6, né? Então, 6 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é menos o 3. Delta é igual a 6 ao quadrado é 36, menos 4 vezes 2 vai dar menos 8. Menos 8 vezes menos o 3 vai dar mais 24. Então, delta é igual a 36 mais 24, 60, ok? Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 vezes menos 3, mais 24. Então, a gente viu numa questão anterior na outra página que 60 não tem raiz quadrada exata. Então, eu tenho que fatorar. Então, quando eu vou substituir na fórmula, vai ser raiz quadrada de 60. Então, eu vou ter que fatorar o 60 e o que for de par, eu separo. Como assim? 60 dá para dividir para 2. 60 dividido para 2 é 30. 30 dividido para 2 é 15. 15 não dá para dividir por 2, então, mas dá para dividir por 3. 15 dividido para 3 vai dar 5. E 5 dividido para 5 é 1. Então, como é uma raiz quadrada, eu vou separar quem tem par. Então, o único que tem par aqui é o 2. E o restante vai ficar na raiz, ó, raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 5. E multiplico.
2 vezes 3 raiz quadrada vezes 3, raiz quadrada de 5, vai ser 2 vezes 3 vezes 5, 15. Então, vai dar 2 vezes raiz quadrada de 15. Substituindo aqui, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. X é igual a menos b. B não é 6, então vai ficar menos 6 mais ou menos. Eu não falei que a raiz quadrada de 60, né? 2 vezes 15, então vai ficar 2 vezes 15 sobre 2 vezes a. A não vale 2 aqui? Então, vezes 4. Vou apagar aqui, gente, para a gente continuar. Só mais um pouquinho, pessoal, porque a gente tem que fazer passo a passo. Sei que é demorado, mas é preciso, tá? Senão a gente não consegue compreender. Então, ficou x, uma linha, é igual menos 6, vou fazer agora com positivo, mais 2 raiz de 15 sobre 4. Observa que não dá para fazer a divisão, nem adicionar nada. Por quê? Não tem a mesma raiz, eles não são semelhantes, ok? Então, vou simplificar aqui por 2, porque eles são múltiplos de 2, dá para simplificar. Então, 6 dividido para 2 vai dar 3. 2 dividido para 2 é 1. Então, ficar 3 mais raiz de 15. 4 dividido para 2 é 2. Achei a primeira raiz. Para a gente finalizar aí, a segunda raiz é menos 6, menos 2 raiz de 15 sobre 4. Simplifico por 2, vai ficar a mesma raiz, porém com o sinal negativo, ok? Então, finalizamos aí a correção da nossa aula. O vídeo vai ficar um pouco